Olá, querido irmão, que a paz de Cristo esteja com você. Que bom estarmos juntos, que bom receber você aqui no canal mais uma vez. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas possam ser alcançadas também através daquilo que nós fazemos aqui. Lição de número 5, motim em família, é o assunto desta lição. Filipenses capítulo 2, versículo 14 é o texto áureo: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A verdade prática dessa lição diz que das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Vamos abordar aqui o exemplo daquilo que aconteceu lá naquela confusão armada por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Você lê essa história no livro de Números capítulo 11 e também capítulo de número 12. Como eu disse, então, é isso que nós vamos tratar nesta lição, desse motim gerado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Nesta lição, nós vamos ver aqui a respeito do cuidado que nós precisamos ter em relação às murmurações. A murmuração é algo terrível. A murmuração, ela contribui para a desarmonia familiar e gera muitas outras situações complicadíssimas para nós. É prudente evitar as contendas familiares para que reine a paz e a harmonia na nossa casa. O primeiro tópico desta lição é a influência negativa da murmuração. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que nós vemos, então, nos capítulos 11 e 12 do livro de Números. Nesses capítulos há uma descrição da murmuração que culminou na rebelião familiar de Miriam, Arão, e isso influenciou outras pessoas contra a liderança de Moisés. Nós vivemos, isso não foi só naquele tempo, mas nós vivemos um tempo assim, em que as pessoas estão muito exigentes, as pessoas exigem demais, as pessoas criticam demais e elas dão muito pouco em troca. E isso tem gerado assim complicações seríssimas, tanto no ambiente familiar quanto em outros ambientes, ambiente do trabalho, ambiente da igreja. Muito cuidado com a murmuração. A murmuração, ela tem um poder de contágio terrível. Se você começar a caminhar com pessoas que têm o hábito de murmurar, daqui a pouquinho você também vai se tornar um murmurador. Muito cuidado com essas coisas. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de tudo aquilo que eles semeavam e água também. De repente, eles começaram a andar no deserto, sem água, sem plantio, sem alimentação. Eles precisavam do cuidado de Deus em relação ao maná e mesmo assim, lá na frente eles foram reclamar disso e foi a gota d'água de Deus em relação àquilo que eles estavam fazendo. Eles começaram a reclamar, dizendo que Moisés tinha tirado eles lá da terra do Egito e levado para o deserto para morrer naquele lugar. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas também mexeu com o cuidado de Deus. Por isso, Deus operou juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que havia reclamado. A rebeldia, gente, ela é comparada na Bíblia ao pecado de feitiçaria. A rebelião, ela peca diretamente contra a ação cuidadora de Deus, a graça provedora de Deus. Toda vez que alguém murmura contra Deus, ele, na verdade, ele está duvidando do poder cuidador de Deus. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar agora também contra o maná que a cada manhã Deus enviava. E começou a ter saudade também do Egito.
Eles esqueceram de toda a privação que tinha lá no Egito, esqueceram também de todos os milagres que Deus havia feito e se deram à murmuração. Eles se entregaram à murmuração contra tudo aquilo que Deus estava fazendo, né? E esqueceram de tudo aquilo que Deus havia operado. A murmuração nos faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Tem gente que esquece toda a benevolência de Deus, todo o favor de Deus e se apega às vezes às mínimas coisas, aos mínimos detalhes. Isso no ambiente familiar, no ambiente de igreja, no ambiente social, no ambiente de trabalho. Muito cuidado com a murmuração, porque ela nos priva daquilo que Deus tem reservado para nós. Por causa da murmuração, os israelitas deixaram de entrar na terra prometida, aquela turma que saiu lá do Egito. Agora perceba uma coisa, olha como que isso é grave. Eles tiveram de Deus a tolerância até na idolatria. Até quando eles foram idólatras, Deus ainda foi tolerante com eles. Mas quando eles entraram pelo caminho da murmuração, Deus não aceitou. Então cuidado. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião de família. Arão e Miriam, melhor dizendo. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés. Eles queriam entrar na questão pessoal porque Moisés casou com uma mulher que vinha da descendência de Cã, que era filho de Noé e não tinha nenhum vínculo com os hebreus. Essa murmuração começou a ir longe demais. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento igual ao de Moisés. Só que detalhe, Deus chamou foi Moisés para liderar. Miriam e Arão eram seus ajudadores. Eles começaram a colocar a liderança de Moisés em xeque, querendo também ter essa mesma proeminência de Moisés. Se Deus fala com Moisés, por que ele não pode falar conosco? Né? O que você precisa guardar desse tópico primeiro é que os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Olha o que a murmuração gerou nesse caso. Segundo tópico da lição, o motivo da rebelião. Vamos lá, primeiro, inveja. Esses dois, Miriam e Arão, alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Aquilo que eu acabei de dizer aqui no tópico 1. Miriam era profetisa, Arão um sacerdote, um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés e não tinham, né? Não tinham. Que isso aconteceu? O papel deles, como eu disse, era de cooperar com a liderança. Eles deveriam ter compreendido por que Deus havia os chamado e para que Deus havia chamado. Se eles tivessem tido esta compreensão, ficaria mais fácil para eles lidarem com essa situação. No entanto, a inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os ao sentimento corrosivo. A inveja, nós já trabalhamos uma lição tratando a respeito da inveja. A inveja tem um poder destruidor terrível. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas, terríveis, certo? Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. A murmuração, a inveja tem um poder de contágio terrível. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares, ou seja, cada um entender o seu papel, cada um compreender o seu valor. Acontece muito na família com respeito à liderança mesmo, por exemplo, quando alguém se destaca,
E acontece também com questões financeiras, como, por exemplo, um dos irmãos, numa família numerosa, acaba tendo uma condição financeira, tendo um crescimento financeiro melhor do que os demais. Acontece de alguém menos afortunado ficar com inveja, começar a criticar o outro, começar a falar mal do outro, gerar um motim na família por causa daquela inveja, por causa da prosperidade do outro. Muito cuidado. Então guarde isso. O respeito mútuo entre os familiares é extremamente importante. Quantos irmãos não se falam? Quantos pais e filhos não se falam mais? Porque não compreenderam seus devidos papéis e isso trouxe sério prejuízo. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento de Deus. Deus tratou com eles de maneira assim muito forte, de uma maneira muito severa. Todo rebelde recebe de Deus um tratamento severo, porque a rebelião ela vem contra a liderança, o princípio de liderança. E nós vivemos um tempo em que a liderança tem sido fortemente atacada de todos os meios. Na verdade, o ser humano ele tem dificuldade de ser liderado. Por que Adão e Eva pecaram lá no jardim? Porque a serpente disse para eles, olha, vocês vão ser igual a Deus, poderosos. Se vocês comerem desse fruto aqui, no caso, a serpente falando para Eva, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai se libertar. Você vai ser toda poderosa, assim como Deus. O ser humano tem essa dificuldade de se submeter à liderança. Observe que qualquer pessoa, todo aquele que começa a ocupar um cargo de liderança, rapidinho as críticas vêm. O pai, a mãe, o gerente, o dono da empresa, o prefeito, o governador, o presidente, não importa quem seja, sempre vai ser criticado aquele que ocupa uma função de liderança. Terceiro e último tópico, Moisés, um homem manso e humilde. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais humilde, manso, que caminhou sobre essa terra. A Bíblia declara que ele era humilde e manso nas suas atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos quando ele poderia ter feito. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia entre outros homens. Na mentalidade humana, o manso é tido como o bobão. Ser manso pode significar que essa pessoa é fraco ou covarde, mas não é isso. O ensino bíblico é diferente. A Bíblia diz que o manso é aquele que exerce autocontrole, domínio de si mesmo. Ele domina suas palavras, ele domina suas atitudes, ele mantém a sua postura. A mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito descrito por Paulo lá na carta aos Gálatas, capítulo de número 5. A mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e também praticar. Nisso aqui, nós somos passivos. Quem opera isso em nós é o Espírito Santo. Ele realiza esta obra em nós. Duas atitudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã: mansidão e pacificação. Ser manso, ser tolerante. Quando você receber uma afronta, você ser manso. No meio de uma situação, de uma confusão, de um desentendimento, você chega com uma palavra pacificadora. É isso que a Bíblia diz. No capítulo 11 de Hebreus, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Essa missão que Deus deu para Moisés foi de fato assim uma missão muito difícil, uma missão dolorosa. Não era fácil conduzir aquele povo, um povo rebelde, teimoso, né? Moisés precisou de muita
e muita paciência para lidar com aquela situação. E então ele recebeu de Deus a orientação que dividisse o seu trabalho com 70 anciãos entre os príncipes de Israel. E ele escolheu esses 70 que Deus encheu do seu espírito e eles começaram até profetizar. Isso está em Números 11, 25. É uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ciúme, do ódio, no lugar da inveja, entra agora o amor, a parceria e a comunhão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor, que tratou com eles de uma maneira muito forte. O Senhor desceu numa coluna de nuvem, tratou diretamente com Arão e Miriam, fez com que a Miriam ficasse leprosa por 7 dias e com isso fosse separada de entre os demais israelitas. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas e a destruição da harmonia e da paz. É preciso que haja um cuidado, porque a falsa acusação, a palavra atravessada, a murmuração, ela destrói a reputação familiar. Muito cuidado com isso, porque você pode estar sendo um agente de Satanás para provocar confusão no ambiente familiar da sua casa. O que você precisa guardar desse tópico 3 é que Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Na conclusão da lição, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências dessas atitudes produziram grandes prejuízos morais e espirituais, e pode realizar isso também na sua família. Eu termino aqui dizendo que a paz de Deus, que a harmonia, que o amor, que a unidade, que o espírito de mansidão reine sobre a sua casa e também sobre a sua família, em nome de Jesus. Esses são os pontos que eu acho que merecem destaques nesta lição. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa.